O sistema operacional Windows disponibiliza um recurso nativo que tem como função alocar tarefas para uma memória externa ao computador, flash drive, como por exemplo um flash drive, que é um pendrive, né? Com o objetivo de diminuir a sobrecarga no disco rígido principal. Ele é útil para computadores com disco rígido cheio e que por isso enfrentam problemas de desempenho. Assinale a alternativa que indica o nome desse recurso no Windows. Letra A, Cortana. Letra B, Windows Hello. Letra C, limpeza de disco. Letra D, desfragmentador de disco. E a letra E, Ready Boost. E aí, pessoal, o que vocês me dizem, qual a resposta? Então vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês uma coisa importante, ó. Quando a gente fala sobre o Windows, é muito importante perceber a nomenclatura correta de cada recurso. Por quê? Porque o Windows tem muitos recursos. Todos esses recursos da letra A, B, C, D, E são nomes de recursos que existem dentro do Windows. A Cortana, o Windows Hello, a limpeza de disco, o desfragmentador de disco e o Ready Boost. Mas observa comigo agora o que eu vou fazer. Quando nós entramos, por exemplo, no explorador de arquivos do Windows 10 ou no Windows Explorer das versões mais antigas do Windows, como no caso do Windows 7, o Windows Explorer, o explorador de arquivos, é o gerenciador de arquivos, pastas e também unidades do Windows. Eu entrei no meu explorador de arquivos agora e cliquei aqui na opção Este computador para exibir as diversas unidades de armazenamento e as suas partições que estão disponíveis aqui no meu computador. Eu tenho aqui uma unidade chamada Novo Volume F, que representa um pendrive que eu acabei de conectar no meu computador. Então esse Novo Volume F que vocês veem aqui é um pendrive que eu tenho conectado no meu computador. Pois bem, olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar com o botão direito do mouse aqui na indicação do Novo Volume F, vamos clicar com o botão direito do mouse, e aí ele exibe um menu quando eu clico com o botão direito do mouse numa unidade. Uma das opções que nós temos nesse menu se chama Propriedades, que aí eu vou clicar agora para visualizar as propriedades desta unidade F, que é o meu pendrive que eu conectei no meu computador. Então vou clicar ali em Propriedades. Aí quando eu acessei as propriedades desse meu pendrive, aqui diz, ó, USB Disk, que é o pendrive que eu conectei aqui na porta USB, que ficou reconhecido como unidade J, né? Perfeito, assim que eu fiz isso, pessoal, aqui, ó, então quando eu acessei a minha unidade J ou F, que é o pendrive que eu conectei ali, apareceu aqui uma guia chamada Ready Boost, que já apareceu até o gabarito, mas não tem problema, é só para mostrar para vocês o que o Windows diz sobre o Ready Boost. Diz assim: acelere o sistema utilizando o espaço disponível nesse dispositivo. Bem, olha só o que ele está dizendo, que é para acelerar usando o espaço disponível nesse dispositivo. E aí ele pede se eu quero usar esse dispositivo ou não. Percebe que aqui apareceu escrito não usar esse dispositivo, mas eu posso escolher dedicar esse dispositivo ao Ready Boost. Ou ainda posso escolher usar esse dispositivo com um espaço reservado para acelerar o sistema. Agora, é claro que ele me dá uma dica aqui de definição de um espaço. Então diz assim, espaço reservado para acelerar o sistema. Aí ele diz, pode ser menor que o espaço livre real devido a limites do sistema de arquivos, né? E ele ainda diz aqui embaixo, ó, enquanto o dispositivo estiver sendo usado para acelerar o sistema, o espaço reservado não ficará disponível para armazenamento de arquivos. O Windows recomenda reservar 4.094 megabytes, que significa aproximadamente 4 gigabytes para melhorar o desempenho. Então qual é a grande charada do Ready Boost que eu acabei de mostrar aqui para vocês? A ideia é a seguinte, ó, se eu tenho um disco rígido no meu computador, não quem tem SSD, porque quem tem SSD não vai ver muita diferença, mas quem tem um disco rígido tradicional no computador e percebe que o computador está com um desempenho bem aquém do que deveria estar, pode ser que nós tenhamos um ganho de desempenho se conectarmos um pendrive e aí usar esse pendrive para o recurso Ready Boost. Porque daí ele vai usar parte do espaço desse pendrive para armazenar alguns dados que são mais utilizados durante o processamento e com isso acelerar a execução desses dados. Por isso que se tu tiver um disco rígido no teu computador
e tiver um pendrive, é interessante conectar esse pendrive no computador e ativar o recurso Red Boost para esse pendrive, porque aí provavelmente o desempenho geral da tua máquina, do teu computador, vai ficar melhor. Agora, vou repetir, isso funciona bem se vocês tiverem um disco rígido. Para quem tem SSD, aí não vai perceber tanta diferença, porque o SSD ele também se utiliza da memória flash, que é muito rápida e que é a mesma memória que o pendrive utiliza. Então, por que conectar o pendrive e usar o Red Boost acelera para quem tem disco rígido? Porque para o sistema acessar dados no disco rígido, que tem discos magnéticos que giram em alta rotação, é muito lento. Se parte desses dados ficarem armazenados no pendrive para o Red Boost, nesse espaço que ele utiliza para armazenar esses dados que são solicitados com maior frequência no processamento, isso vai acelerar a execução e o processamento desses dados que são solicitados com maior frequência. Por isso que é interessante ativar o Red Boost quem tem disco rígido e tem um pendrive para conectar ali e ativar o Red Boost, certo? Beleza, por isso que a resposta dessa questão, como eu disse, de fato é a nossa letra E de Equador, Red Boost, como já apareceu anteriormente ali, né? Agora, uma dica importante, o que é a Cortana que estava indicado aqui na letra A? Essa Cortana é o assistente pessoal virtual do Windows 10. Quem tem Windows 10 pode ter acesso à Cortana, e a Cortana é um verdadeiro assistente pessoal digital que auxilia o usuário nas suas pesquisas, auxilia o usuário no seu cotidiano localizando elementos não só no computador como também na internet. Eu posso falar com a Cortana através do microfone e a Cortana vai aprendendo passo a passo com o meu cotidiano e gerando pesquisas cada vez mais direcionadas, se utilizando do que a gente chama de inteligência artificial com métodos de machine learning, que é o que a gente chama de aprendizado de máquina, né? A Cláudia Fávaro dizendo, acho que poucas pessoas têm SSD, é muito caro. Perfeito, hoje em dia já barateou bastante, né? Hoje em dia nós temos SSDs já com um preço bem mais em conta, mas ainda é mais caro que o disco rígido, então a ideia aqui é usar o Red Boost quando não se tem um SSD e tem um disco rígido. O que então a Cortana eu já expliquei. O que é o Windows Hello, pessoal? O Windows Hello é um método de autenticação e autorização para acesso que nós temos dentro do Windows com sistemas de biometria. Repetindo, Windows Hello é o sistema de autenticação e autorização para acesso do Windows 10, que usa biometria, onde a gente pode fazer autenticação por reconhecimento facial através da câmera e podemos fazer também autenticação através da impressão digital, desde que eu tenha um leitor de impressão digital, né? O Jonas Pereira dizendo, o Windows Hello seria uma forma de trazer mais segurança? Sim, perfeito, porque ele faz autenticação por biometria. Esse é o Windows Hello. Beleza, pessoal, então continuando aqui, ó, também tem a limpeza de disco, né? O que é a limpeza de disco? A limpeza de disco é o recurso usado no Windows para liberar espaço na unidade, verificando a existência de arquivos que podem ser removidos com segurança. Então a limpeza de disco serve para verificar a existência de arquivos que podem ser removidos no sistema com segurança e apresentar para o usuário. Por isso que a ideia geral da limpeza de disco é liberar espaço na unidade, mas não é deletando qualquer arquivo não. A limpeza de disco avalia a unidade e tenta excluir aqueles arquivos que estão lá só ocupando espaço e poderiam ser excluídos sem causar nenhum dano, como o caso de arquivos da lixeira, arquivos de internet temporários, logs de configuração, arquivos temporários do próprio Windows, pontos de restauração que vão se acumulando, os pontos de restauração eles vão se acumulando no sistema e aí eles ficam ocupando espaço. E por que a gente usa pontos de restauração? Para que caso dê um problema no sistema a gente possa retornar a um desses pontos de restauração. E a limpeza de disco pode também excluir esses pontos de restauração que ficam ocupando espaço lá no sistema. E finalmente aqui o desfragmentador de disco. Qual é a função do desfragmentador de disco? Como o próprio nome diz, pessoal, o desfragmentador, que agora no Windows 10 se chama otimizar unidades, que é a mesma coisa, o desfragmentador de disco lá do Windows 7 se chama otimizar unidades dentro do Windows 10. O que ele faz? Esse aqui reorganiza a estrutura de armazenamento de dados no disco rígido, por exemplo, ou nas unidades. E depois de reorganizar essa estrutura, ele vai deixando os dados em setores mais contíguos e com isso o acesso fica muito mais rápido, pessoal. Então quando a gente fala qual é a grande ideia do desfragmentador,
A ideia do desfragmentador é permitir um acesso mais rápido aos dados. Mas como é que o desfragmentador deixa um acesso mais rápido aos dados? Observa, não é porque ele usou um dispositivo como um pendrive que usa memória flash. Não, por isso que ele não era a resposta. Ele deixa o acesso mais rápido porque ele reorganiza a estrutura de armazenamento de dados naquela unidade, deixando os dados em setores mais contíguos e com isso o acesso mais rápido, né? Chegamos então aqui, finalmente, à nossa resposta final, a letra E de Equador, RedBoost. Esse sim usa dispositivos removíveis como pendrive para acelerar a execução, principalmente de computadores que usam disco rígido tradicional.